Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a graça de Deus esteja conosco e que sejamos todos iluminados. O tema de nossa conversa de hoje é a generosidade. Pelo dicionário, a generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outras pessoas. Veja que essa é uma definição acho que um pouco limitada e talvez um pouco antiga, porque diz sobre sacrificar, perder, deixar de cuidar dos próprios interesses para beneficiar outras pessoas. Eu gosto muito mais da definição que foi trazida pela Universidade de Notre Dame da França, que define a generosidade como a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Não em dar presentes, mas em ajudar as outras pessoas, seja compartilhando o seu tempo, a energia, os recursos materiais, fazendo conexões sociais. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24 e 25, diz que Deus é incrivelmente generoso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Sem a generosidade de Deus, a vida não seria possível. Então vejam que a generosidade está no DNA da criação. Deus dá tudo de forma abundante. Deus, quando nos ajuda, Deus, quando nos socorre, Ele não faz isso com restrição, medindo, a conta-gotas. Deus é generoso, dá tudo de forma abundante. Basta ver a sua própria criação para ter certeza disso. A generosidade é diferente da caridade, né? Apesar de serem parecidas, na caridade, estamos agindo em favor de alguém que está numa situação de carência ou passando por um infortúnio. A generosidade já é um sentimento que brota dentro de nós, que se manifesta através do desejo de compartilharmos com os outros o que temos de melhor. Ele é um sentimento de desprendimento de si próprio, mas não por desapego, mas por plenitude. É quando nos sentimos plenos, cheios, alegres, né? Sentimos portadores de uma abundância muito grande e temos vontade de compartilhar essa abundância com outras pessoas. Isso é a generosidade. Isso significa que não temos preocupações ou que continuamos a ter necessidade? Nada disso. Mas nós diminuímos a importância que damos para isso e passamos a ver o mundo de uma forma mais ampla. É quando o espírito vai se tornando mais nobre, e a percepção do sentido da vida vai mudando e passamos a agir de forma diferente. É quando notamos que comemoramos as conquistas das pessoas mais próximas como se fossem as nossas, que compartilhamos o nosso tempo, o nosso conhecimento, carinho, atenção, bens materiais, por que não, né? Pela simples satisfação de ver alegria no próximo. Nos dedicamos aos empreendimentos úteis para uma coletividade de pessoas, porque sentimos a responsabilidade de ajudar ou de melhorar o mundo à nossa volta. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. Elas são criaturas que já progrediram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E as suas ações parecem todas simples. De certa forma, fazer o bem tornou-se algo comum, um hábito para as pessoas que são generosas. E se fôssemos avaliar a generosidade como um tesouro, como uma moeda, diríamos que ela é uma moeda cara, um tesouro precioso, que somente de igual forma pode ser paga. Assim, a generosidade não se retribui com um reconhecimento de um muito obrigado, ou também não pode ser paga com presentes ou alguma quantia em dinheiro. Também não conseguimos retribuir a generosidade que nos é dada com um simples favor ou com algum tipo de gentileza. Apenas com outra generosidade é que pode se pagar a generosidade que recebemos.
Generosidade também é gratidão. Por exemplo, um escritor que alcançou um grande prêmio, né, conquistou um grande prêmio, e ele lembra-se de agradecer a professora que o alfabetizou, a mãe que o suportou, o conduziu, o pai que lhe formou o caráter. Também é generoso aquele chefe ou aquele líder empresarial que teve uma grande conquista profissional e que é capaz de dividi-la com os seus colaboradores, compartilhando os louros, reconhecendo que ele é apenas um representante dessa grande equipe e que nada ele alcançaria sozinho. Depende dessa equipe. Allan Kardec disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 3, que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor inverte os papéis e acha um meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta um serviço. Olha que beleza de sentimento tem essa observação de Kardec. Porque, primeiro, o beneficiado não se sentirá humilhado por sua condição de necessitado. E depois, o fará se sentir útil, que ele está realizando uma boa ação para aquele que, na verdade, foi o seu benfeitor. Generosidade também é humildade. Fazer o bem sem se engrandecer e sem humilhar aquele que é beneficiado é muito importante. E se pararmos para pensar na mais pura verdade, né, essa é assim que realmente acontece, porque na lei da criação, para haver o progresso, tem que haver uma ação de colaboração mútua entre os seres. E tanto aquele que recebe como aquele que dá, nessa ação, nessa interação, um ajuda o outro. E esse é um pilar da lei do progresso. Porque Deus não nos criou todos iguais, Deus não nos criou todos no mesmo ponto evolutivo. As jornadas terrestres, as experiências terrestres que cada um tem que passar, os carros, os resgates, são diferentes de um para o outro. As lições que temos que aprender de viver na abundância ou na penúria, na saúde e na doença, tudo isso faz parte da nossa evolução e do nosso aprendizado, né? E para desenvolvermos a benevolência, é necessário que haja o necessitado. Senão, como é que faríamos esse ato? E outra, se fora da caridade não há salvação, é necessário que haja o carente. Como é que há caridade se não houver as duas pontas? As duas pontas. E aquele que precisa também evolui à medida que ele está passando por provações e também aprende com o ato, com as atitudes, né, com as ações daquele que está beneficiando, né? Dando exemplo de caridade, de generosidade, de carinho, de amor, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no comentário da pergunta 768, ele diz que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que umas às outras se completam, e que para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados. E Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 349, diz que a fraternidade é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso do planeta seria praticamente impossível. Ou seja, a fraternidade, a ação entre as pessoas, a colaboração. Porque muitas vezes, mesmo aquele que está numa situação de fragilidade, pode ajudar aquele que, por exemplo, vive uma condição financeira mais confortável. Porque moralmente, espiritualmente, os papéis podem estar invertidos. E para que haja progresso no planeta, tem que haver essa oportunidade das pessoas de praticarem o bem. Isso tem que ser uma coisa que gira, influenciando um ao outro.
E, porém, uma coisa importante que a gente tem que destacar e é trazida por Hamed no livro Os Prazeres da Alma, quando ele diz que a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. E ele continua que a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem a se ver obrigada a tomar para si próprio os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Porque existem pessoas que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes, amigos, não permitindo que eles se responsabilizem pelos seus próprios atos. Porque isso é necessário para a evolução deles. Acabam carregando o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos e resolver as próprias dificuldades existenciais. Ser generoso é entender que muitas vezes o silêncio momentâneo é a melhor ajuda que podemos dar. É saber também confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, sejam elas certas ou erradas, são as que geram o amadurecimento e o crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são as somas dos próprios erros e desenganos que são acumulados ao longo da vida. Gentileza também gera gentileza, assim como generosidade gera generosidade. Essa é uma consequência da lei de ação e reação. Hamed diz que o nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos de outras pessoas também. E, por consequência, nossas atitudes criam na Terra um ambiente que nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Sempre que tivermos uma atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado uma ação contrária de autonutrição. Tudo que fazemos fica uma cópia conosco. Se fazemos o bem, uma parte desse bem fica conosco. E assim vale para o mal. Então, ser generoso e nutrir alguém, estamos fazendo isso, isso se reverte para nós mesmos. E para exemplificar essa questão de causa e efeito e o poder da generosidade, eu gostaria de compartilhar uma história contada por Maíse Braga em uma palestra por ocasião do terceiro Congresso Espírita Brasileiro, que foi comemorativa ao centenário do nascimento de Chico Xavier, realizado em abril de 2010 em Brasília. Contou nessa palestra, Maíse, que uma mulher, certa vez, lá em Uberaba, no centro espírita que o Chico Xavier dava atendimento, determinada situação, uma mulher desesperada saiu de um carro de luxo, né, e vendo aquela fila enorme que das pessoas para falarem com o Chico e serem atendidas, começou a gritar: Meu Deus, eu sou uma infeliz, porque eu perdi dois filhos, meu filho e minha filha, em um acidente de carro. E chego aqui, as fichas estão todas distribuídas. Eu não vou poder falar com o Chico. Aí uma outra mãe que estava ali e já havia começado a estudar um pouco do espiritismo, da doutrina espírita, pensou um pouco assim: nossa, meu Deus, ela perdeu dois filhos. Eu perdi um. Os filhos dela morreram em um acidente de carro e o meu optou por morrer. Então aquela mulher tomou a decisão de dar a sua ficha para aquela senhora que tinha chegado, né, estava desesperada, e disse para ela: olha, estendeu a mão para ela e disse: olha, essa é a ficha número um. Fique com ela, que você vai ser a primeira a ser chamada. Ela voltou para o hotel, então, porque muitas das pessoas que iam para Uberaba para ser atendidos pelo Chico, vinham de longe, faziam viagem de diversos dias, né? Então ela estava hospedada num hotel e no dia seguinte ela iria tomar o ônibus de volta para casa. De madrugada, um dos funcionários do hotel bateu na porta e disse: Senhora, senhora, o Chico Xavier mandou chamar a senhora e pediu para ir no centro. Ela acordou toda assustada e disse: Nossa, o que aconteceu, né? E o funcionário disse: O Chico Xavier pediu para a senhora ir no centro.
Eu disse, não, deve haver um engano. Eu tinha uma ficha para conversar com ele, mas eu cedi para outra mãe. Não, é a senhora mesmo, disse ele. Deu seu nome completo, disse que a senhora estava hospedada aqui e pediu que eu chamasse. Isso eram 2 da manhã. Quando ela entra no centro, Chico começa a ler a carta. Minha mãe, você sabe, eu sou um suicida. Não deveria estar aqui. Mas o Emmanuel foi me achar e disse: pelo desprendimento da sua mãe, eu quero que você vá comigo à reunião para falar com ela. E aquela mulher chorou copiosamente, porque identificou nas palavras daquela mensagem o seu filho suicida. E o seu gesto de ser generosa, de endereçar aquela ficha para o atendimento da outra mãe, que havia o levado até ali. Ele não tinha o merecimento de estar ali, mas o ato dela de nutrir aquela pessoa deu a ela um crédito, um mérito, né, para que ela, na sua necessidade, na sua dor, fosse atendida. E o filho dela acabou sendo atendido. Então, vamos refletir sobre a generosidade. Muito obrigado, um beijo para todos. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.